E agora entendendo um pouquinho mais sobre padrões, a gente aprendeu que os padrões gráficos, eles podem você encontrar dois padrões gráficos em dois tempos gráficos diferentes e que o tempo gráfico maior sempre vai prevalecer ao tempo gráfico menor. Aqui a gente tem uma cunha ascendente, cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, olha só, eu tenho uma cunha, eu posso desenhá-la assim, e a gente já está vendo um possível movimento de um rompimento dessa cunha para baixo e um rompimento dessa cunha para baixo junto com a possibilidade de um ombro, cabeça e ombro no tempo gráfico diário. Então o diário tá aqui, olha, a gente formou um ombro do lado esquerdo, está vindo formou a cabeça e possivelmente o ombro do lado direito. Então esse também é um padrão de reversão. E aí eu começo a juntar duas informações. Eu estou com dois padrões de reversão de tendência em dois tempos gráficos diferentes. E aí eu começo a pensar, caramba, os dois estão me dizendo que o movimento de preço está ficando exaustivo. A gente viu que a tendência de alta, né, é muito nítida. E aqui a gente, apesar de romper o topo anterior, olha só o topo anterior, a gente rompeu e não conseguiu continuar. A força compradora está ficando cansada nesse movimento, eles estão ficando exaustos nesse movimento. Então eles não estão conseguindo empurrar para cima e aí na hora de formar a base de preço, em vez de formar uma base longe da anterior para ter uma continuidade, a gente veio aqui, olha, tendência topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Olha só o topo, não conseguiu subir e na hora de formar o fundo, a gente devolveu quase lá no fundo da outra pernada da tendência. Então, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, isso aqui mostra uma exaustão do preço e a maior probabilidade é formar o ombro do lado direito e ter uma reversão de tendência. E aí, aonde que eu entraria com uma operação nessa? Eu entraria no ombro do lado direito, em algum lugar do ombro do lado direito, eu entraria com uma operação de short, o meu stop loss seria muito nítido acima da cabeça desse movimento e esse meu ponto de short aqui nesse momento de exaustão de preço, aí eu tenho que olhar para o tempo gráfico maior para entender o que está acontecendo. Eu tenho que voltar aqui no semanal, por isso que é sempre muito bom a gente navegar entre eles e entender exatamente. A gente consegue ver que o semanal teve um movimento de quase 65% sem formar a sua base de preço e que ele precisa formar fundos ascendentes para ter continuidade. Tá, então se eu entrar com o meu short aqui, onde vai ser o meu ponto de compra? Eu vou buscar algum ponto de compra de saída desse meu short próximo a uma possível base de preço. Então eu vou aproveitar um movimento de baixa. Então mesmo em uma tendência de alta eu consigo surfar um movimento de baixa. Eu tenho aqui pelo menos 10% de possibilidade de retorno nesse movimento. Então eu consigo ganhar numa tendência quando o ativo está subindo, surfando esse movimento de alta. Eu consigo ganhar em uma tendência quando o ativo está corrigindo um pouco. É só eu conseguir identificar esses indicadores, conseguir identificar esses padrões gráficos e uni-los. Quando eu consigo unir dois padrões gráficos, começa a ficar tudo muito mais nítido e tudo passa a fazer muito mais sentido naqueles determinados movimentos de preço. Então, eu consigo juntar no 12 horas um padrão de reversão de tendência, junto no diário com um padrão de reversão de tendência também, e saber que o semanal pode precisar de uma base de preço. Então isso tudo me indica que a maior probabilidade do preço é ter uma correção. E eu consigo visualizar pelo volume. Olha só como o volume é um indicador que o volume está ganhando força conforme o preço cai. Então o preço está caindo e o volume está ganhando tração. Então tudo isso começa a me dizer um direcionamento maior desse preço. Aqui eu tenho o volume de compra muito alto comparado ao volume de venda. Olha só, uma correção saudável. Volume de venda bem abaixo do volume de compra. Mas aqui eu já tenho um volume de venda muito superior ao meu volume de compra. Então isso começa a me mostrar as probabilidades maior da gente ter uma correção, da gente ter um possível padrão de ombro, cabeça e ombro e um rompimento dessa cunha para buscar uma base de preço no tempo gráfico maior. Para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica, né, dos tempos gráficos. É por isso que é essencial que a gente navegue entre os tempos gráficos, por isso que eu sempre falo que a aula de analisando a tendência na prática é muito importante, porque essa aula vai ser a que vai dar a nossa base total para a gente conseguir passar para o próximo passo de entender os padrões gráficos. E muitas pessoas acabam me perguntando, tá, mas quais estratégias que eu utilizo nesses padrões gráficos? A gente vai chegar no módulo de estratégias, mas a gente já está tendo o primeiro contato com possibilidades de venda, com possibilidades de pontos interessantes. Eu posso até
tenta novamente voltar no tempo gráfico de 12 horas e enxergar essa cunha. De início pode ser um pouco mais difícil de enxergar essas cunhas, de enxergar esses padrões, mas com o tempo fica tudo muito mais nítido. Então, digamos que se a gente tivesse encontrado o suporte aqui e voltado lá para cima, as pessoas iam ficar eufóricas, né? E falar, nossa, o Bitcoin vai subir, o Bitcoin agora está subindo, está indo para a lua. Mas quem não consegue enxergar esse padrão não tem a noção do movimento como um todo. Eu enxergando esse padrão, eu sei que se a gente continuar subindo, teria uma baita de uma resistência aqui em cima. Isso aqui, esse ponto será uma baita de uma resistência de preço que a maioria das pessoas vão querer operar short por ser um padrão que geralmente rompe para baixo. Então, por mais que eu tivesse continuidade de alta nesse movimento, as pessoas que estão enxergando esse padrão iam querer vender ou operar vendido no topo, ainda mais próximo de $50 mil, que é uma resistência psicológica, né? Então as pessoas iam querer operar vendido, criar uma baita de uma resistência em um padrão gráfico que geralmente rompe para baixo. Então temos que tomar sempre muito cuidado com padrões. Buscar por padrões é essencial para a gente conseguir visualizar o que esse movimento de preço está me apresentando. Um padrão gráfico nada mais é do que você mostrar, você me apresentar um sentimento do mercado. Aqui a gente não tem uma tendência de alta muito nítida de topos e fundos ascendentes super saudáveis. A gente tem uma lateralização onde a gente no final começa a romper o topo, mas não tem continuidade, e isso mostra uma fraqueza da força compradora. E aí a força compradora começa a ficar exausta, e aí por isso que uma cunha ascendente é um padrão que geralmente rompe para baixo. Mas é sempre bom unir, buscar um padrão em um tempo gráfico, buscar um padrão em outro tempo gráfico, porque o maior sempre vai prevalecer o menor. Então é muito importante que a gente busque eles e consiga unir essas informações para ganhar ainda mais noção de um direcionamento de preço. É como se fosse assim, tipo, para onde o preço vai? Bom, eu encontrei um padrão que está dizendo isso. Aí tá, então tem essa probabilidade. Eu encontrei outro padrão que está dizendo a mesma coisa, então a probabilidade aumenta. Eu encontrei isso aqui que aumenta ainda mais a probabilidade. Eu vou aumentando a probabilidade a um ponto que fica muito nítido o direcionamento de um mercado. Por isso que a gente, quanto mais experiente você for, quanto mais você praticar, quanto mais padrões você encontrar, quanto mais tempo você fizer trade, mais recursos de probabilidade você vai ter de direção de preço. E aí fica muito mais fácil você fazer um estudo de probabilidade desse, de saber para onde o preço vai, e você vai agir de acordo, você vai fazer trades de acordo com probabilidades. Então, estratégias de trade, ok, são boas, mas o que mais vai te dar uma noção de como você tem que operar, como você tem que fazer, é conseguir enxergar de fato padrões gráficos. Então, eles são muito importantes e vale muito a pena a gente ficar testando, buscando, procurando por esses padrões gráficos e saber o que cada padrão gráfico desse tem de direcionamento. Cunhas ascendentes, geralmente para cima. Cunhas descendentes, cunhas ascendentes, geralmente rompe para baixo. Cunhas ascendentes, geralmente rompe ao contrário, desculpa. Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo. Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. Eu vou montar um PDF e vai ser disponibilizado para todo mundo sobre padrões e como vocês conseguem saber a probabilidade de rompimento de determinados padrões. Será muito interessante.